Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo aula vou mostrar como eu faço este cropped em crochê. Ele é todo de motivos e pode ser feito no comprimento que quiser. Este é o tamanho P, mas vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Ele foi todo confeccionado com sobras de fios. A única cor de fio que eu precisei de ter mais um pouco foi a cor que eu escolhi para ser a última carreira de todos os motivos, a cor do fundo. Mas mesmo assim não precisou de muito fio. A numeração da agulha que eu utilizo para a confecção é 1,75. Antes do passo a passo, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Agora vamos aos materiais que vou utilizar para a confecção. Para a confecção dos motivos, eu vou utilizar essas sobras de fios. E quem quiser pode fazer os motivos também seguindo as mesmas ordens de cores. Fica a critério de cada um. E aqui tem vários tipos de fios. Aqui tem ANI 500, que vou utilizar somente um fio. Tem também a linha Alize, que vou utilizar também só um fio, que é a mesma espessura de ANI. Também tem Clea 1000, que vou utilizar 2 fios, e Camila 1000, que também vou utilizar 2 fios para ficar com a mesma espessura de ANI e Alize. E o modelo do motivo que eu vou confeccionar vai ser assim. Como vou fazer um tamanho P, faço 4 carreiras de cores diferentes. E para a última carreira eu escolhi uma cor que vai ser a última carreira para todos os motivos. Então, no total são 5 carreiras. A cor que eu escolhi é um tom de cru, é um algodão 100% mercerizado. Este é o fio Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. Mas quem quiser fazer também todas as carreiras do motivo, inclusive a última, de cores diferentes, pode também. Então, esta é a minha cor principal. E para a alça, é este mesmo modelo de motivo, porém são 3 carreiras para todos os tamanhos. A alça é do mesmo tamanho para todos. Eu faço 2 carreiras de cores diferentes e a última com a cor principal. Mas para outros tamanhos não são a mesma quantidade de carreiras para o corpo do cropped. Para o corpo no tamanho PP eu faço somente 4 carreiras. 3 carreiras com cores diferentes e a última com a cor principal. Para o tamanho M, 6 carreiras, para o tamanho G, 7 carreiras e para o tamanho GG, 8 carreiras contando com a última carreira. Agora vamos ao passo a passo. Já estou aqui com o primeiro fio, escolhi o fio amarelo e é o fio ANI, então vou utilizar somente um fio. E para dar início da mesma forma, para qualquer tamanho, eu faço o anel mágico, 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faço mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos juntos. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. E faço assim para qualquer tamanho, ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Para finalizar, faço 2 correntinhas e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira carreira do motivo já está pronto. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E agora venho com outra cor. Escolhi o fio vermelho e é um fio Camila 1000, então eu vou utilizar 2 fios para ficar com a mesma espessura de ANI. Faço o nó inicial, posso ir em qualquer um desses espacinhos de 2 correntinhas e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. E faço assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha
E vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha e vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim o meu terceiro leque, faço novamente uma correntinha e vou para o próximo e último espacinho de 2 correntinhas e faço o quarto e último leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminando o meu último leque, faço uma correntinha e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. A segunda carreira de motivo já está pronta, agora eu vou para a terceira carreira. E para a terceira carreira escolhi o fio na cor verde, é o Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. Faço o nó inicial, posso ir em qualquer um desses leques, mas eu vou onde eu finalizei. Passo o fio e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos juntos, formando assim meu primeiro leque, e ficando leque sobre leque. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, e vou nesse próximo espaço de uma correntinha entre um leque e outro, e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e vou para o meu próximo leque, faço leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo leque e faço leque sobre leque. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no meu último leque, faço leque sobre leque. Uma correntinha e vou no último espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e para finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, no espaço de 2 correntinhas, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Terminando assim a minha terceira carreira do motivo. Agora eu vou para a próxima carreira e como eu estou fazendo para o tamanho P, vou fazer 5 carreiras no total, mas com 4 primeiras de cores diferentes. Escolhi um fio preto e é o Clea 1000 e vou utilizar 2 fios. Faço um nó inicial e posso ir em qualquer um desses leques, mas eu vou onde eu finalizei e vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim meu primeiro leque e ficando leque sobre leque. E depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e vou para dentro do leque e faço leque sobre leque. Agora ficando entre um leque e outro na quarta carreira com 2 conjuntos de 3 pontos altos. Depois do leque faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos.
E vou seguir fazendo desta forma, por toda a volta, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Sempre vou fazer leque sobre leque e em cada espaço de uma correntinha sempre devo fazer 3 pontos altos juntos. Quando estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, eu fiz da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Em cada espaço de uma correntinha eu fiz 3 pontos altos e em cada leque eu fiz leque sobre leque. Vou finalizar depois desse último conjunto de 3 pontos altos fazendo uma correntinha e prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque, no espaço de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a quarta e última carreira de cores diferentes já está pronta para o meu tamanho P. Quem quiser pode fazer para o tamanho P a última carreira colorida também, fica a critério de cada um. E como estou fazendo tamanho P, vão ficar com 5 carreiras no total, mas para o tamanho PP, com a última carreira são 4 carreiras no total, para o tamanho M, 6 carreiras, para o tamanho G, 7 carreiras e para o tamanho GG, 8 carreiras. Vou pegar aqui o fio que eu escolhi para a cor principal, que vai ser a última carreira de todos os motivos. Faço um nó para iniciar, posso ir em qualquer um desses leques. Vou passar o fio e vou fazer leque sobre leque, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos juntos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha e vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e vou no leque, faço leque sobre leque. E vou continuar fazendo desta forma toda a carreira, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Todas as carreiras são feitas iguais, para qualquer tamanho, independente de quantidade de carreiras. Sempre devo fazer leque sobre leque e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Então, vou seguir fazendo até chegar no fim da carreira e já volto. Terminando aqui de fazer a minha quinta e última carreira para o meu tamanho P, sempre fazendo da mesma forma que as carreiras anteriores e faço assim para todos os tamanhos. Leque sobre leque, 3 pontos altos no espaço de uma correntinha. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais e vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a minha quinta e última carreira já está pronta. Agora eu vou fazer o segundo motivo. Vou seguir o mesmo passo a passo desse, do início até o final. E para todos os tamanhos é sempre feito da mesma forma, só muda a quantidade de carreiras. E todos os motivos, claro, devem ter o mesmo tamanho. Se eu fiz o primeiro para o tamanho P, vou fazer o segundo também com a mesma quantidade de carreiras para o tamanho P. Não vou fazer com as mesmas cores, vou fazer com cores diferentes e vou fazer com cores diferentes as 4 primeiras carreiras e a última e quinta com a mesma cor que eu fiz o primeiro motivo, que é a cor principal. Lembrando que quem quiser pode fazer todas as carreiras, inclusive a última, diferente. Vou fazendo aqui e quando eu for fazer a última carreira, a quinta, volto para fazer a união dos dois motivos. Fiz aqui o meu segundo motivo, 4 carreiras com cores diferentes.
para o meu tamanho P, da mesma forma que eu fiz o primeiro, e agora eu vou fazer a última carreira. Vou usar a mesma cor que eu usei. Faço um nó para iniciar. Posso ir em qualquer um desses leques. E vou iniciar da mesma forma que eu iniciei todas as outras. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos até chegar no segundo leque. Da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Chegando aqui no segundo leque, faço uma correntinha e já vou começar a fazer a união. Mas quem quiser pode fazer a união a partir do terceiro leque também. E para unir, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Pego o primeiro motivo, posso ir em qualquer um desses leques e devo observar se não está do lado ao contrário. E eu sempre faço a união do lado avesso para frente. Faço uma correntinha e vou terminar um leque fazendo 3 pontos altos dentro do mesmo espaço do leque. Sem fazer correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o segundo motivo, no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Ou seja, no segundo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo. E sem fazer correntinha, volto para o segundo motivo no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Novamente, vou para o primeiro motivo no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Volto para o primeiro motivo, no próximo e último espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo e já vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E vou para o primeiro motivo e vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e 3 pontos altos juntos dentro do leque e terminando assim o leque. Ficando desta forma a primeira união. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir terminando esta última carreira do motivo. Em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E em cada leque, fazendo leque sobre leque. Normalmente.
Chegando aqui no final da carreira, depois da correntinha, prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Quem quiser pode caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, fazer uma correntinha e cortar o fio. E ficou desta forma os primeiros motivos unidos. E agora eu vou para o terceiro motivo, vou fazer da mesma forma que eu fiz os primeiros. Se estou fazendo tamanho P, vou fazer 4 carreiras com cores diferentes. Vou iniciar a quinta e última e já volto para fazer a união. Terminei aqui de fazer o terceiro motivo e já iniciei a quinta e última carreira com a cor principal que eu fiz os outros. Já estou indo para o terceiro leque e já vou fazer a união a partir do terceiro leque. Mas quem quiser fazer a partir do segundo pode também. Chegando aqui, nesse terceiro leque, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para o meu motivo, que já está unido com o outro, posso ir em qualquer um deles. E vou para dentro do leque, vou fazer da mesma forma que eu fiz a união dos 2 primeiros motivos. Faço um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo, faço uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do segundo motivo e faço um ponto baixo, sem fazer correntinha. Volto para o meu motivo, no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Vou para o próximo motivo, no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. E volto para o meu último motivo, no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Vou novamente no segundo motivo, no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo, no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Vou para o segundo motivo, no último espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo. E agora eu vou para dentro do leque e faço a metade de um leque. 3 pontos altos juntos, uma correntinha. E faço um ponto baixo no leque do segundo motivo. Volto para o último motivo, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Ficando desta forma a terceira união. Lembrando que pode unir dos 2 lados. E depois do leque, faço uma correntinha e vou seguir terminando esta última carreira. Normalmente, em cada espaço de uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos juntos. E chegando aqui no leque, no fim da carreira, e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, uma correntinha e vou cortar o fio. Quem quiser pode caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque, fazer uma correntinha e cortar o fio normalmente. E ficou desta forma. E agora eu vou seguir unindo todos os outros motivos da mesma forma que esses primeiros. E para todos os tamanhos, a união é feita da mesma forma. O que vai mudar são a quantidade de carreiras e a quantidade de conjunto de 3 pontos altos entre um leque e outro. Para o tamanho PP, entre um leque e outro, fica com 2 conjuntos de 3 pontos altos na última carreira. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, 3. Para o tamanho M, 4. Para o tamanho G, 5. E para o tamanho GG, 6 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. O que muda são somente isso, a quantidade de carreiras. São no total para todos os tamanhos 8 motivos. Para a largura.
Mas eu vou unir somente 7, porque o oitavo e último motivo eu vou usar para fechar a peça. Então, eu vou seguir unindo aqui, já uni 3 e vou unir mais 4. E quando eu estiver com 7 motivos unidos, eu já volto. Já uni aqui meus 7 motivos, da mesma forma que eu fiz nos primeiros. E está ficando desta forma. Eu quis colocar em cada motivo cores diferentes. Quanto às cores, fica a critério de cada um. Lembrando que para todos os tamanhos eu faço assim, vou unindo 7 motivos. E o oitavo e último, eu vou unir depois para fechar a peça. Mas quem quiser já fechar a peça também e unir as próximas carreiras de baixo, pode também, fica a critério de cada um. Agora eu vou para a próxima e segunda carreira de motivos. Lembrando que pode deixar no tamanho que quiser. Vou fazer aqui o meu próximo motivo para a minha segunda carreira, para unir com a parte de baixo do primeiro motivo da primeira carreira. E quando eu estiver iniciado a última carreira do motivo, eu volto. Terminando aqui de fazer o primeiro motivo da segunda carreira, claro, fazendo a mesma quantidade. E aqui já chegando no terceiro leque da última carreira para fazer a união. E para fazer a união, faço uma correntinha, vou para dentro do leque, faço a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha. E agora eu vou para o leque do lado direito do primeiro motivo da primeira carreira. Quem quiser pode unir também no último motivo. E vou fazer da mesma forma que eu fiz nas laterais. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo de cima e faço um ponto baixo, sem fazer correntinha. Volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. Vou novamente no próximo espacinho de uma correntinha do motivo de cima e faço um ponto baixo, volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir unindo da mesma forma que eu fiz nas laterais dos outros motivos, porém agora estou na parte de baixo do primeiro motivo. Sempre vou em cada espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo, e sempre volto em cada espacinho de uma correntinha do último motivo e faço 3 pontos altos juntos. Agora aqui vou para dentro do leque, faço a metade de um leque, 3 pontos altos, uma correntinha, vou no outro leque do outro motivo, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto para dentro do leque e termino o leque, fazendo 3 pontos altos. Ficando desta forma o primeiro motivo da segunda carreira. E agora eu vou terminar essa última carreira. Em cada espacinho de uma correntinha, vou fazendo 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar aqui, fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o segundo motivo da segunda carreira e volto para unir na parte de baixo do segundo motivo da primeira carreira e na lateral deste primeiro motivo que eu já uni. Terminando o segundo motivo e já iniciei a última carreira e já estou indo para o segundo leque. Para qualquer tamanho, eu recomendo começar a unir a partir do segundo leque, porque eu vou unir agora 2 lados do motivo.
Vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos, uma correntinha. Vou abaixo do segundo motivo da primeira carreira, no leque do lado direito, e faço um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espaço de uma correntinha do leque de cima e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo e faço 3 pontos altos juntos no próximo espaço de uma correntinha. Vou no motivo de cima novamente, no próximo espaço de uma correntinha faço um ponto baixo, volto para o segundo motivo, faço 3 pontos altos juntos e vou seguir fazendo a união da mesma forma que eu fiz nas outras. Chegando aqui no último espacinho do leque de cima, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu volto para o segundo motivo, vou para dentro do leque e faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo no leque do lado esquerdo do motivo de cima e no leque da lateral, do lado direito. Então, vou fazer o ponto baixo nesses dois leques. Faço um ponto baixo também no leque da lateral para começar a união da lateral. Ficando desta forma, fiz um ponto baixo no leque do motivo de cima. E agora eu vou fazer um ponto baixo no leque do motivo da lateral. Faço uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou começar a unir na lateral do primeiro motivo da segunda carreira. Vou para o primeiro espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir unindo desta forma, da mesma forma que eu fiz em todas as outras uniões. Chegando aqui no último espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, vou fazer um ponto baixo, volto para dentro do leque e faço 3 pontos altos juntos e uma correntinha, que é a metade de um leque. Vou para o leque da lateral e faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Ficando desta forma. E agora eu vou terminar esta última carreira, fazendo 3 pontos altos juntos em cada espaço de uma correntinha. E para finalizar, depois da última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de unir o segundo motivo da segunda carreira, a união está ficando desta forma.
E agora eu vou unir todos os outros motivos da mesma forma. Já uni 2, agora eu vou unir mais 5. E sempre, claro, na parte de baixo do motivo de cima e na lateral do motivo do lado. E a união sempre é feita da mesma forma para qualquer tamanho. E quando eu chegar nos dois leques, o leque esquerdo do motivo de cima e o leque direito do motivo do lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz no último motivo, fazendo um ponto baixo nos dois leques, para iniciar a união da lateral. Então, vou seguir aqui, quando eu estiver com 7 motivos unidos na parte de baixo, eu já volto. Terminei aqui de unir todos os motivos, ficando desta forma. Lembrando que também na parte de baixo são 8 motivos, mas eu vou unir por último para fechar a peça. E quem quiser fazer mais comprido também, é só fazer mais carreiras de motivos abaixo e unir da mesma forma. Agora eu vou fazer a 8ª e última união e fechar a peça dos motivos de cima. Pego o fio principal, faço um nó para a última carreira. E já a partir do primeiro leque, eu já vou começar a unir. Então, vou fazer já a metade de um leque. Começo com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3 e uma correntinha. Vou aqui no leque do lado direito de cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E vou unir na lateral da mesma forma que eu fiz em todas as outras. Vou em cada espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo, volto para o último motivo, em cada espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos, até chegar no leque. Chegando aqui no último espacinho de uma correntinha do motivo e vou para dentro do leque e agora eu vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha, faço um ponto baixo no leque do outro motivo, uma correntinha e volto e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E vou dar continuidade até chegar no outro leque para fazer a união da outra lateral e assim fechar a peça. Em cada espaço de uma correntinha eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Chegando aqui no leque, faço uma correntinha dentro do leque, 3 pontos altos juntos e uma correntinha. Agora vou no motivo da lateral para fechar a peça no leque do lado direito. Faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E vou unir da mesma forma que eu fiz do outro lado, em cada espaço de uma correntinha. Do outro motivo, faço um ponto baixo e sempre volto no último motivo e faço 3 pontos altos juntos, em cada espacinho de uma correntinha. Fazendo aqui um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha
do outro motivo e vou voltar para o último motivo e vou fazer a metade de um leque. Três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo no leque do outro motivo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos, ficando desta forma. E vou finalizar essa carreira em cada espaço de uma correntinha, vou fazendo 3 pontos altos juntos. E para finalizar, um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. A primeira carreira de motivos já está unida e agora eu vou unir o oitavo e último motivo da carreira de baixo. E agora serão unidos 3 lados desse último motivo. Pego o fio principal, faço um nó. Vou aqui em qualquer um desses leques. E vou fazer a metade de um leque. Já começo a unir a partir do primeiro leque. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3 e uma correntinha de espaço. Vou aqui no leque de baixo desse motivo, no lado direito, e faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo e faço um ponto baixo e sempre vou indo e voltando. E sempre no motivo que eu volto, em cada espaço de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. Sempre vou fazendo a união da mesma forma. Agora aqui chegando no leque, vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos, uma correntinha. Chegando aqui no leque, vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha. E agora eu vou unir da mesma forma que eu fiz quando eu uni na lateral e na parte de cima. Vou nos 2 leques e faço um ponto baixo. Vou aqui no último leque do motivo na lateral, faço um ponto baixo e no leque do motivo de cima faço um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque do último motivo fazendo 3 pontos altos juntos. E já vou começar a união na parte de cima. Em cada espaço de uma correntinha faço um ponto baixo, sempre volto no último motivo, em cada espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Agora, chegando aqui no leque, faço 3 pontos altos juntos, uma correntinha. E agora, deste lado, também vou fazer igual ao outro. Vou no último leque, no motivo de cima e faço um ponto baixo. E vou no primeiro leque, do lado direito do motivo da lateral, e faço um ponto baixo para iniciar a união na lateral. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora, já passando para unir na lateral, vou fazer da mesma forma que eu fiz em todas as outras.
Em cada espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo e sempre volto para o último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço. Chegando aqui no leque, vou fazer 3 pontos altos juntos, uma correntinha, vou no leque do outro motivo e faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E vou dar continuidade terminando essa última carreira. Em cada espaço de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de unir todos os motivos, o corpo do cropped já está pronto. Quem quiser pode fazer mais comprido também, é só unir mais motivos abaixo. E agora eu vou fazer a primeira alça. Já estou aqui com os motivos para a alça. Para o tamanho P, eu faço um total de 6 motivos para a alça. Para o tamanho PP, 5 motivos. Para o tamanho M, 7. Para o tamanho G, 8. E para o tamanho GG, 9 motivos. Mas todos são do mesmo tamanho. Total de 3 carreiras. Vou pegar o fio principal. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz aqui o primeiro leque, agora vou no próximo espaço de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e já vou no próximo leque e vou fazer a metade de um leque porque eu vou começar a fazer a união. Faço 3 pontos altos, uma correntinha. E para todos os tamanhos, fica certinho 4 motivos para a parte da frente e 4 motivos para a parte de trás. Então, eu vou calcular certinho aqui. Vou nesses 2 últimos motivos, no meio certinho, depois do leque, no primeiro espacinho de uma correntinha e vou unir, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Agora vou para dentro do leque, onde tem a união entre um leque e outro, e vou fazer um ponto baixo. Vou no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro do motivo da alça e faço 3 pontos altos juntos. E agora eu vou para o outro leque do outro motivo, depois do meio certinho, e faço um ponto baixo dentro do leque. E volto para o motivo da alça e faço 3 pontos altos juntos, uma correntinha, que é metade do leque. E vou fazer um ponto baixo no espacinho de uma correntinha antes do leque do meio na união dos 2 motivos. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos.
ficando desta forma. Faço assim para qualquer tamanho. E agora eu vou terminar a última carreira do motivo da alça. No espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos, uma correntinha, vou para dentro do leque, faço leque sobre leque, uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha das 3 iniciais, vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu venho com o meu segundo motivo da alça e vou unir com o primeiro. Pego o fio principal. Lembrando que quem quiser pode fazer a última carreira colorida também. Faço um nó. Pego o meu próximo motivo, posso ir em qualquer um desses leques. E vou fazer leque sobre leque. O primeiro leque faço 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, ficando com 2 correntinhas e 3 pontos altos juntos. No espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E quando eu chegar no outro leque, faço a metade de um leque para começar a união. Chegando aqui no leque, vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha. Vou no leque do primeiro motivo, faço um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou no espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo e faço 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Volto para o segundo motivo e vou direto para dentro do leque e faço a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo no leque do primeiro motivo. Uma correntinha e volto e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E vou terminar essa carreira fazendo 3 pontos altos no espaço de uma correntinha e leque sobre leque. Chegando aqui no fim, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque. E faço uma correntinha e vou cortar o fio. Já uni 2 motivos da alça. E agora eu vou dar continuidade fazendo da mesma forma com os outros motivos. São no total 6 motivos da alça para o tamanho P. Eu vou unir por enquanto somente 5. E no sexto e último eu volto para unir junto com a parte de trás. Então vou seguir unindo mais 3 motivos. E quando eu estiver com 5 motivos prontos, eu volto. 5 motivos já unidos, agora venho com o último e sexto para finalizar. Lembrando que para outros tamanhos, os motivos são do mesmo tamanho, só que são outra quantidades. Venho aqui com o último motivo, vou pegar o fio principal.
Faço um nó e vou em qualquer um desses leques. E já a partir do primeiro leque, eu vou começar a união. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Uma correntinha, formando assim a metade de um leque. E posso unir tanto na parte de baixo quanto na parte de cima do motivo e vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou unir na correntinha de espaço antes do leque do motivo, vou unir dentro do leque, vou para dentro do outro leque e vou unir também, e vou no espacinho de uma correntinha depois do leque e vou unir também. Então, deste lado da mesma forma. No espacinho de uma correntinha antes do leque, dentro do leque, vou para o outro leque e no outro espacinho de uma correntinha depois do leque, vou unir também. Faço a união desta forma para todos os tamanhos. Vou aqui no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou dentro do leque do motivo, faço um ponto baixo. Volto para o motivo, no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Vou no leque do outro motivo e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E vou para o espacinho de uma correntinha antes do leque e faço um ponto baixo. E termino o leque fazendo uma correntinha e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o meu próximo leque e vou fazer metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E já vou pegar aqui o último motivo da alça. Devo observar se não está torcido. E vou aqui no leque e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, volto para o leque e termino ele fazendo 3 pontos altos. E vou unir da mesma forma que eu uni os outros motivos. Vou no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Volto para o motivo e faço 3 pontos altos. Vou para o outro espacinho de uma correntinha do outro motivo e faço um ponto baixo. E vou direto para dentro do leque e faço 3 pontos altos e uma correntinha. E vou no leque do outro motivo, faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos, uma correntinha e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais.
Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira alça já está pronta, ficando desta forma. Para o tamanho P, a alça tem 6 motivos. Os dois lados ficando iguais. E faço a união assim para qualquer tamanho. E agora eu vou unir a segunda alça seguindo o mesmo passo a passo do primeiro, do início até o fim. E quando eu estiver com a segunda alça pronta, eu já volto. Já coloquei aqui a segunda alça, ficando desta forma. Eu optei por seguir as mesmas sequências de cores da primeira. Mas quanto às cores, fica a critério de cada um. E depois das duas alças colocadas, agora eu vou dar início ao acabamento na parte do meio. Pego o fio principal, faço um nó. Quem quiser pode fazer o acabamento de outra cor também. Vou finalizar o ponto onde eu escolhi para ser a parte de trás. Vou aqui no leque do meio, antes da união dos dois motivos, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou bem no meio da união entre um leque e outro, no ponto baixo, e faço um ponto alto. Vou dentro do leque do outro motivo depois da união e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou saltar os 3 pontos altos do leque e no próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E faço assim para qualquer tamanho, em cada espaço de uma correntinha eu vou fazendo 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E chegando aqui na alça, eu vou saltar os 3 pontos altos do ponto baixo e vou direto dentro do leque do primeiro motivo da alça e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E agora aqui na união, eu faço da mesma forma para todos os tamanhos, em todo lugar que está a união entre um motivo e outro. Vou no primeiro leque e faço um ponto alto, na união onde tem o ponto baixo, bem no meio, faço um ponto alto, vou no outro leque e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo desta forma por toda a alça. Na união, faço da mesma forma, um ponto alto no leque, um ponto alto na união e um ponto alto no outro leque. Em cada espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Quando eu chegar no último motivo, eu volto. Terminando aqui de fazer por dentro da primeira alça, fiz da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou dar continuidade aqui, fiz no último espacinho de uma correntinha 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou para dentro do leque, faço 3 pontos altos, salto o ponto baixo de base, 3 pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. E vou em cada espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E chegando aqui na união entre um motivo e outro, vou fazer da mesma forma que eu fiz em todos os outros. Vou no primeiro leque, faço um ponto alto, vou bem dentro da união entre um motivo e outro e faço um ponto alto, e no outro leque faço um ponto alto, uma correntinha e vou dar continuidade em cada espaço de uma correntinha fazendo 3 pontos altos juntos. Vou dar seguimento fazendo desta forma até o final da carreira. Depois que fizer a parte da frente, vou passar para outra alça, fazendo da mesma forma que eu fiz na primeira. Quando eu estiver no final da carreira, eu já volto.
Terminando aqui de fazer toda a minha carreira, dei continuidade depois de fazer a parte da frente, passei para outra alça da mesma forma que eu fiz na primeira. Agora eu vou finalizar para fazer a minha última carreira do acabamento. Depois dos 3 pontos altos aqui, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou para a próxima e última carreira, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, vou na correntinha de espaço, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e vou fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto de base e correntinha de base, faço um ponto baixo. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Fiz aqui todo o acabamento, fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. E agora eu vou finalizar. Vou aqui no último espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. O acabamento no meio já está pronto. Agora eu vou fazer na lateral. Vou aqui no meio dos 2 motivos, que fica debaixo do braço. Volto com o fio principal, faço um nó. E a primeira carreira de acabamento eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no meio. Vou dentro do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou na união entre um leque e outro, faço um ponto alto. Vou no outro leque, faço um ponto alto, ficando com 3, uma correntinha. Vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos, com uma correntinha de espaço. E na união de um motivo e outro, faço da mesma forma que eu fiz no meio. Um ponto alto no primeiro leque, um ponto alto na união dos 2 motivos e um ponto alto no outro leque. E aqui chegando na alça, vou saltar os 3 pontos altos, o ponto baixo, e vou direto no primeiro leque, no primeiro motivo da alça, e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir aqui até o final da carreira e já volto. Terminando aqui de fazer a minha primeira carreira de acabamento, seguindo o mesmo passo a passo que eu fiz no meio. Vou finalizar depois do último conjunto de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E para a próxima e última carreira de acabamento, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo, e vou seguir fazendo assim por toda a volta, igual eu fiz no meio. E quem quiser fazer uma manga longa, pode fazer a manga do tamanho que quiser, é só antes de fazer essa última carreira de acabamento, fazer mais carreiras de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fica a critério de cada um se quiser fazer mais carreiras. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base e já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz um ponto baixo em toda a volta e agora eu vou finalizar. No último espacinho de uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E com este lado já pronto,
Vou fazer do outro lado da mesma forma. Faço a primeira carreira de 3 pontos altos separado por uma correntinha, depois a última de pontos baixos para acabamento. Então, eu vou seguir fazendo o acabamento na segunda alça e quando eu terminar, eu volto. Fiz aqui todo o acabamento na segunda alça, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Com o acabamento em cima já pronto, agora eu vou passar para a parte de baixo. E na parte de baixo, lembrando que quem quiser mais comprido pode ir unindo mais motivos. O acabamento na parte de baixo é da mesma forma que eu fiz na parte de cima. Pego o fio principal, faço um nó, vou aqui dentro de um desses leques onde está unido. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Na união entre um motivo e outro, faço um ponto alto. Vou no outro leque e faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha. Vou no outro espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Na união, faço da mesma forma que eu fiz nas outras, um ponto alto no primeiro leque, um ponto alto na união e um ponto alto no outro leque. E em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início e na parte de cima. Quem quiser fazer mais comprido, é só fazer mais carreiras de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Vou finalizar para fazer a última carreira. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, vou na correntinha de base, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo assim por toda a volta, em cada ponto e correntinha de base fazendo um ponto baixo, igual eu fiz na parte de cima. Quando eu chegar no fim da carreira, eu volto. Terminando aqui de fazer todos os pontos baixos. E agora eu vou finalizar. Na última correntinha, vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz no início da carreira. Uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, vou fazer o arremate de todas as sobras, de todos os motivos e já volto com tudo pronto. Arrematei todos os fios e finalizei todos os pontos. E o meu cropped já está pronto, ficando desta forma. Lembrando que pode fazer do tamanho que quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.